Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria hoje de comentar um pouco acerca do último debate que teve na Rede Bandeirantes, né? A TV Bandeirantes. Depois de ouvir tantos comentários, né? Terça Livre, Joyce Hasselman, Mamãe Falei, entre outros, eu gostaria também de deixar o meu comentário acerca deste debate. Né? Um debate que eu assisti e que pude tirar as minhas conclusões. Eu gostaria de começar por Guilherme Boulos, por exemplo. Eu acho que era uma pessoa que não deveria nem estar ali naquele debate por conta do seu despreparo e por conta da figura que ele é para a sociedade. Né? Infelizmente, ele é um candidato a presidente da República e é o que mais hoje representa a esquerda do país. Infelizmente, ele é a representação da esquerda do país. Aquele despreparo total e acusações muitas sem fundamento. Depois passamos para Geraldo Alckmin, que é o homem do centrão que fez conchave com vários partidos políticos para ter mais tempo de televisão e certamente para ficar mais enfiado em dívidas políticas como nunca, né? É um costume, é uma prática dele de se envolver nesse tipo de questão. Mas a sua participação para aqueles mais leigos é um candidato que mostra um polimento, que mostra uma capacitação interessante por conta da sua experiência em relação a debates. Então, ele sabe contornar por ali e fazer a sua enrolação. É o verdadeiro cara de pau. Verdadeiro cara de pau que possam dar um pouquinho de óleo de peroba, né, para ele passar na cara de pau dele. Ciro Gomes é aquela figura, né, folclórica, o capitão, o cabra da peste, como muitos aí denominam ele, mostrando-se sempre o grande mentiroso da história, falando de propostas que são irreais para o nosso país. Quem é dos brasileiros que vai querer estar pagando conta de quem se pendurou no SPC e no Serasa? Ninguém vai querer isso. Né? Ninguém vai querer isso. Tem muita gente no SPC e no Serasa que são enrolões, que realmente fizeram aquilo porque queriam enganar as pessoas. E ponto. E eu não posso pensar em um candidato que vai ter uma proposta de tirar todo mundo do SPC e do Serasa. Seria um absurdo. Seria um absurdo. O que na verdade poderia ser feito seria proporcionar para que as pessoas tivessem condição de sair do SPC de Serasa. Isso sim, mas pagar a conta, não, Ciro. Essa não cola, essa não cola. Aí nós vamos para o Cabo Daciolo. Muito se falou de figura engraçada, que ninguém conhecia e tal. O ruim dele é a questão do conhecimento da causa como um todo. Ele não mostra conhecimento de causa. Mas eu, particularmente, teria coragem de votar em Cabo Daciolo sem problema nenhum. Por conta da sua honestidade. Mas nós estamos pensando em eleger um presidente da República. Então, não pode se pensar em uma pessoa sem preparo de gestão. E aí eu chamo a atenção preparo de gestão justamente para dizer que o presidente da República não precisa saber de tudo, ele precisa saber gerir tudo, mas não saber de tudo. Né? Porque, na verdade, o presidente da República é um gestor, né? Ele chama um ministro da Fazenda, ele chama um ministro da Defesa e por aí sai, e aí monta a sua equipe e aí a sua equipe ajuda ele a
a gerir o país da melhor forma possível. É por isso que o brasileiro elegeu aí candidatos anteriores que não sabiam nem ler e escrever direito, mas que a muitos eles governaram bem. Mas vamos em frente. O Álvaro Dias mostrou um candidato muito polido em relação à sua fala, o seu diálogo, a sua conversa, mas em muitos pontos me mostrou vazio. E uma das coisas que eu não gostei, literalmente não gostei, foi a questão de usar o nome de alguém que não se descreveu estar de acordo, que é o caso do juiz Sérgio Moro. Então isso eu acho que, de certa forma, ele está querendo usar, né, da popularidade do Sérgio Moro para se promover. E isso não é legal. Isso não é legal. Em relação à sua participação, foi aquela participação meio que na média, na média. Jair Messias Bolsonaro, como sempre, deu as suas mitadas aí contra Boulos, contra Ciro Gomes, e ficou ali devagar, né? Encostaram ele um pouco nesse debate e deixaram ele ali no canto. Uma das coisas que eu acredito que foi um pecado enorme da Band ter cometido foi de João Amoedo não fazer parte do debate. Isso para mim foi um absurdo. Foi um absurdo. E aí você me pergunta por quê? Talvez você não conheça o João Amoedo. Se você não conhece, eu peço que você pesquise aí no YouTube, escute ele falar e mostrar as suas propostas, e você vai perceber o quanto aquele debate perdeu de não ter João Amoedo ali. Eu acredito que João Amoedo ia trazer um conteúdo muito interessante para o debate. Ele ia explorar muito mais cada um dos candidatos, por conta de suas perguntas mais bem fundamentadas do que foi feito de candidato a candidato ou daqueles repórteres aos candidatos. Então, faltou Band, vocês erraram muito em não ter chamado João Amoedo. Ele pode não estar lá tão alto nas pesquisas, mas vocês deveriam ter pensado na questão do conteúdo. E aí você pode me perguntar o que é que eu acho de tudo isso. Eu acho que em relação ao conteúdo que poderia ser passado para o telespectador que passou horas assistindo o debate, poderia ter sido muito mais proveitoso. E eu particularmente digo que João Amoedo fez muita falta, apesar de ser eu um eleitor de Bolsonaro. E aí você me pergunta por que eu acho que ele fez falta. Eu acho que de forma econômica, João Amoedo seria um candidato extremamente bom para o Brasil. E aí uma única coisa que me faz puxar um pouco mais para o lado de Jair Messias Bolsonaro é a questão da ordem, do respeito, da honra, do cuidado à família, que ele é muito mais expressivo nessa parte, e eu acho que, a princípio, é um presidente muito mais interessante para o Brasil, porque nós estamos em um momento de caos moral. E por isso eu acredito que Jair Messias Bolsonaro seja a melhor escolha. Essa questão das ideias em relação a escolas militares, eu sou favorável demais. Essa questão do desarmamento, eu também sou favorável que o cidadão ele possa ter a liberdade de poder se armar se quiser, né? Muito se faz memes aí dizendo que todo mundo vai ficar armado e tal, e não sei o que. E não é bem assim, não é bem assim.
Eu acho que isso leva muito para o extremo e não é por esse lado. Né? Assim como o Ciro Gomes disse, pode ter uma escola boa sem chicotadas. Ter uma escola militar não necessariamente quer dizer que vai ter chicotadas. Então, são coisas que levam ao extremo para as pessoas menos informadas ficarem confusas. E por este motivo, eu apoio Jair Messias Bolsonaro, justamente por conta da ordem, do respeito, da disciplina militar que podemos ter como virtude em um governo de Jair Messias Bolsonaro. Mas economicamente falando, João Amoedo é um nome expressivo. E posso dizer que se ele tiver nos próximos debates, muitos, mas muitos vão gostar, porque ele tem uma capacidade intelectual muito grande, o cara é muito preparado, muito bom, eu acompanho ele. Eu queria que Jair Bolsonaro aprendesse algumas coisas com ele, como a questão de vender todas as estatais, vender literalmente. O governo não precisa de empresa, o governo não precisa de ponto estratégico, como Bolsonaro mesmo diz. Não precisa, não precisa. O Brasil precisa de livre mercado, que as empresas possam lutar entre elas e o governo só tenha educação, saúde e segurança pública e fiscalização e mais nada. Nada de regulação, nada de empresa, nada de nada para o governo. E achatar o máximo possível a questão do governo, para que nós brasileiros tenhamos sim uma vida melhor. Então, essa foi minha expressão, né, minha avaliação acerca desse debate. E peço a você que curte o canal, compartilha e aperte o sininho para seguir-nos aí nos próximos vídeos. Que Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.